Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos de volta. Deus seja louvado. Estamos de volta. Vamos à nossa leitura bíblica. Estamos agora começando o livro de Jó. Vamos orar? Deus, eu quero expressar minha alegria, minha gratidão por estar, Senhor, de volta ao nosso projeto da leitura bíblica, que ainda esse ano, se o Senhor permitir, estaremos assim concluindo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos sabedoria, conhecimento, graça, Senhor. Estamos lendo, que não seja apenas uma leitura, mas que essa palavra, Senhor, continue, Senhor, viva em nós, para a tua glória. Amém. Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Diz assim: Havia um homem na terra, de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero e reto, e temia a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de 10 dias de seu banquete, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo os números de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a ele, a eles, entre eles. Então disse Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Debalde? Porventura não cerca tu de bens a ele a casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavraram, as jumentas pastiam junto a ele. E eis que deram sobre eles os seus bens, e os tomaram, aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando eu ainda falando, ele ainda falando, veio outro e disse: foge de Deus, cai do céu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas dos moços e os consumiu, só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordena aos cadeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada. Eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo de número 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pelo pele por pele, e tudo quanto o homem em dará a sua vida. Estendendo, porém, a sua mão, tocando-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio de cinzas. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim tu falas, recebeste o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofá, o Naamita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolar. E levantando de longe os seus olhos e não conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, rasgando cada um seu manto sobre as suas cabeças e lançando pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe falava palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Capítulo de número 3. Depois disto, abriu Jó a sua boca e almoçou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-nos as trevas, e sombra da morte, habitem sobre ele nuvens negras, vapores do dia e espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre os números de meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que a amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos seus olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e eu, saindo do ventre, não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e não haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ai, os maus cessam de perturbador e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se há luz no meio ao miserável e vida aos amargos de ânimo, que esperam a morte, e ele não vem e cavam em procura dele mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Porque antes de meu pão vem a meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Capítulo de número 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se intentarmos falar, te enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes
fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o teu inocente que jamais pereceu? Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, sigam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os meus cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi a voz que dizia: seria porventura um homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde, são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Capítulo de número 5. Chama agora a quem te responda? E para qual os santos te livrarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoa a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados das portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá chuva sobre a terra, e envia águas sobre o campo, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite as apalpar delas. Mas ao necessitado livra da espada, da sua boca e da mão forte. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos cura. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás as assolações quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terá a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva do campo, da terra. Na velhice virá a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Capítulo de número 6. Então disse Jó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança,
porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, porque isso é, as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento, monteis junto à relva? Ou beberás o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á o sal que é insípido? Ou haverá gosto na clara de ovo? A minha alma se recusa a tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltar a mão, e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repousei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu prolongue a minha vida? É porventura a minha força e a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito, desvio amigo, mostra compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, alevosamente me tratam como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com uma geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem como um calor, se desfazem, e aquetando, desaparece do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temar os veem e os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhante a eles. Viste o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecer-me da vossa fazenda presentes? Ou livrar-me-ei das mãos do opressor? Ou redimir-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e dá-me, e eu entender o que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreender, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e especulais como o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, voltai, pois, que a minha causa é justa. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender das minhas misérias? Capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprido é a noite, e farto-me de me voltar na cama até alva. A minha carne se tem vestido de bichos, de torrões do pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira da Tessalã, e perecem sem esperança. Lembra-te que a minha vida é como o vento. Os meus ossos não tornarão a ver o bem. Os meus olhos, dos que agora veem, não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar, jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Agora, dizendo eu, consolar-me-á
a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas como os sonhos, com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que esses meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retirar-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estime e ponha sobre ele o teu coração. Cada manhã o visite e cada momento o proves. Até quando não me deixarás, nem me largarás até que engula a minha saliva? Se pequei por ti, farei, ó guarda dos homens. Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitei no pó, de madrugada me buscarás e não estarei lá. Capítulo de número 8. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se de madrugada, buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, e fores puro e reto, certamente logo despertarás por ti, restaurarás a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estágio crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram do seu coração, não tiraram razões, tiraram razões? Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espada sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua espada fica frustrada. A sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se terá firme. Ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos caem sobre os seus jardins. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal atenta, despedaçando ele do seu lugar, negá-lo-á, este dizendo, nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios te louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Capítulo de número 9. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como Deus se justificaria do homem para com Deus? Como Deus justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a ele de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sinta. É o que no seu furor as transtorna. O que remove a terra do seu lugar, as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, sela as estrelas. O que sozinho estende aos céus e ainda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion, e os 7 estrelos e as recâmaras do sol. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante mim e não sinto. Eis que arrebata presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará sua ira. Debaixo dele
se encurvam-se auxiliadores de soberbo. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que se chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras, quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juiz que me citará com ele, e se eu me justificar, minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarar perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, despreza a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente. Então ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, ele cobre o rosto do juízo, não é ele quem é logo, e os seus dias são mais velozes do que um correio, fugiram e nunca viram bem. Passam como navios veleiros, como águias que se lançam a comida, e se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei além. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. Estendo eu ímpio, por que trabalharia eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão. Mesmo ainda assim me submergirás no fosso, e os meus próprios vestidos me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitros que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque assim não estou em mim. Capítulo de número 10. A minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber porque contentes comigo. Perece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o seu conselho dos ímpios. Tens tu, porventura, olhos de carne, vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me fazem entristecerem, todavia me consomes. Peço-te que te lembres do que, como barro, me formaste e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, como queijo, me não acolheste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste. No teu coração bem sei eu que estiveste comigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. E se for justo, não levantarei a minha cabeça. Cheio estou de ignomínia e olho para minha miséria. Porque se me exalto, em tu me caças como a um leão feroz, e de novo faz maravilhas contra mim. Tu renovas como contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas como a mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu der, se então der o espírito e olhos nenhum me vistam. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura.
Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Antes que me vá para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e nem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Amém? Que Deus abençoe.